Capítulo 1 O que você deseja sacrificar? Então é assim que vou morrer nesta vida, Evan disse enquanto estava deitado no chão de um corredor escuro. O sangue continuava escorrendo de suas costas, havia uma marca de garra em suas costas e sua carne estava completamente rasgada. Quem quer que tenha causado esse ferimento era muito poderoso porque até seus ossos eram visíveis do ferimento. Sua cabeça também estava sangrando. Pelo ferimento na cabeça ficou claro que algo muito forte atingiu sua cabeça, pois até o osso de seu crânio estava fraturado. Desde o dia em que abri meus olhos neste mundo eu sabia que minha vida seria patética. Pensei que morreria nas mãos de alguma fera ou caçador poderoso, até pensei que iria me matar por não conseguir melhorar meu próprio poder, mas nunca pensei que morreria por causa da perda de sangue, Evan murmurou quando sua voz começou a desaparecer e a escuridão começou a engolir toda a sua visão. Espero que na minha próxima vida possa desfrutar de uma vida normal e absolutamente não quero nascer com um físico único, disse Evan antes que a escuridão o envolvesse completamente. Mas assim que a escuridão o envolveu completamente, ele ouviu uma voz fria: o que você quer sacrificar? Evan, cuja visão estava engolfada pela escuridão, ouviu a voz fria e seus olhos se abriram um pouco, ganhando um pouco de clareza, mas ele ainda não consegue mover a cabeça e muito menos olhar ao redor em busca da pessoa que acabou de falar com ele. Quem é você? Evan perguntou com a voz fraca. O que você quer sacrificar? Mas ninguém respondeu à sua pergunta e ele ouviu novamente a mesma voz. Esta é a voz de um demônio que está aqui para recolher minha alma como um sacrifício depois que eu morrer. Evan pensou quando ouviu a palavra sacrifício. O que você quer sacrificar? Evan ouviu a mesma voz novamente perguntando o que ele queria sacrificar. Evan mal conseguia pensar no que estava acontecendo já que perdeu muito sangue e sua mente não estava funcionando corretamente após os acontecimentos recentes. O que vou conseguir depois de sacrificar alguma coisa? Evan fez uma pergunta diferente desta vez e para sua surpresa, desta vez recebeu uma resposta. Você pode conseguir qualquer coisa, desde que aquilo que você sacrifica tenha valor suficiente, a voz respondeu no mesmo tom frio. Eu posso conseguir qualquer coisa, esta é a mesma frase que todo diabo diz antes de pedir a alguém para sacrificar sua alma. Evan pensou depois de ouvir que ele pode pedir qualquer coisa. Não há nenhuma maneira de eu sacrificar minha alma a um demônio, mesmo que minha vida seja cheia de merda, eu ainda não quero me tornar um escravo de um demônio sacrificando minha alma. Mas então o que devo sacrificar, embora ele seja um demônio, já que está me pedindo para sacrificar algo, significa que não pode fazer nada comigo se eu não sacrificar minha alma. Evan pensou enquanto sua visão começava a escurecer novamente. Os efeitos da perda de sangue vieram a aparecer novamente e Evan sabia que se fechasse os olhos não conseguiria abri-los novamente, então começou a pensar que não poderia sacrificar para se curar e sair daqui vivo. Então Evan lembrou porque ele está situação tudo isso está acontecendo nesta porque ele possuía algo que o restringia de melhorar seu poder. Embora eu não saiba se essa coisa tem valor suficiente para curar meus ferimentos, eu não vou perder nada por sacrificar essa merda. Por outro lado, só vai me beneficiar já que mesmo que eu morra depois de sacrificá-la, tenho certeza de que essa coisa não virá comigo para a próxima vida. Evan pensou e finalmente decidiu o que iria sacrificar. Eu quero sacrificar meu físico sombrio, Evan disse com uma voz fraca, mas não recebeu nenhuma resposta. Em vez disso, uma fumaça preta chegou perto dele e cobriu todo o seu corpo. Depois de 10 segundos o avental preto desapareceu e ele voltou a ouvir a voz fria. O que você quer em troca do seu físico? Cure todos os meus danos e me dê alguns núcleos. Embora Evan só quisesse curar seus danos, ele ainda pediu alguns núcleos. Se a voz se recusasse a dar núcleos, ele recuaria, mas se a voz concordasse em dar núcleos, ele será capaz de melhorar seu poder porque o físico que o restringia para aumentar seu poder desaparecerá com esse sacrifício, e ele poderá usar núcleos para melhorar seu poder. Evan esperou um pouco e a voz fria finalmente respondeu: seu físico tem valor suficiente para essa troca, começando o ritual de sacrifício. De repente, todo o salão brilhou em vermelho escuro e Evan, que estava quase desmaiando, ouviu a voz fria novamente:
você não pode sacrificar seu físico em sua condição atual, você morrerá se sacrificar seu físico sem curar seu corpo, então eu vou te curar primeiro para completar os sacrifícios, mas porque estou te curando primeiro sem receber nada você recebe apenas 50% dos núcleos que eu ia te dar antes. Evan encontrou sem hesitação, já que nunca esperava receber núcleos desde o início. De repente, uma fumaça negra envolveu seu corpo novamente e ele descobriu que seu corpo começou a se curar rapidamente e em apenas 5 minutos ele estava completamente curado. Evan examinou suas costas e descobriu que estavam completamente curadas, mesmo sua cabeça fraturada estava completamente curada, não havia mais danos em seu corpo. Agora sacrificando seu físico, Evan ouviu a voz fria novamente e a fumaça preta o engolfou novamente. Mas desta vez, em vez de se sentir revigorado como da última vez, Evan sentiu uma dor como nunca antes. Um grito cheio de dor saiu da boca de Evan quando ele sentiu que seu corpo estava sendo dilacerado por alguma coisa. Mas sem o conhecimento de Evan ao sacrificar seu físico ele finalmente despertou algo dentro dele que estava sendo superado por seu físico há anos, mesmo a pessoa que fez a troca com Evan não sabia que ao pegar o físico de Evan ele despertou algo que estava quase esquecido em história. 12 horas atrás. Toque toque asterisco. Dentro de um quartinho, um menino estava dormindo quando de repente ouviu seu telefone tocar, ele pegou o telefone e ouviu a voz de outro menino. Evan, o que você está fazendo hoje? Nosso grupo está indo para uma invasão dentro de uma masmorra, você quer vir conosco? Mike, um dos colegas de classe de Evan perguntou a ele. Eu tenho que ir a algum lugar hoje, vocês podem ir sozinhos, Evan respondeu e desligou sem esperar pela resposta de Mike. Depois de desligar a ligação, Evan cerrou os dentes e disse, esse desgraçado sempre tentando me humilhar perguntando se queria ir para a masmorra com eles, ele sabia que não posso aumentar meu poder com a ajuda daqueles núcleos. Evan tentou acalmar a mente e se levantou, Evan parecia ter cerca de 18 anos. Seus cabelos e olhos são completamente pretos escuros e sua pele é branca pálida, completamente oposta à cor do cabelo e dos olhos. Ele tem cerca de 1,80 cm de altura e parece muito bonito considerando seu nível de poder. Evan tentou esquecer a ligação que acabou de receber e se concentrou no que iria fazer hoje. Evan preparou um café da manhã simples para si mesmo e enquanto comia olhava seu painel de status. Nome: Evan. Classificação: F. Força: F. Agilidade: F. Mana: F. Vigor: F+. Inteligência: F. Sorte: I+. Charme: D. Habilidade: Caminhada nas sombras. Físico: Físico das sombras. Título: Trabalho: Nenhum. Evan balançou a cabeça enquanto olhava para seu painel de status, apenas seu charme e sorte estão acima do nível F. Eu deveria apenas fazer o que posso e esperar por uma oportunidade de obter alguns núcleos de sombra para melhorar minha classificação. Afinal, só posso usar núcleos de sombra para melhorar minha classificação, ao contrário de outros que podem melhorar sua classificação usando qualquer tipo de núcleo. Evan disse com um tom amargo e olhou para seu painel de status que mostrava seus detalhes, seu olhar parou no físico sombrio por um segundo e então fechou o painel de status. Após tomar o café da manhã Evan arrumou sua mochila e após confirmar que não havia esquecido nada começou a caminhar em direção à porta do quarto. Espero que tudo fique bem e eu consiga obter pelo menos um núcleo de sombra hoje, Evan disse e saiu da sala. Fim do capítulo. Capítulo 2 Evan. Droga. Como posso dormir demais no primeiro dia de trabalho? Consegui esse emprego depois de tantas dificuldades que realmente não quero chegar atrasado no primeiro dia, Rei, um jovem disse enquanto corria como se sua vida dependesse disso. Enquanto corria, Rei esbarrou em um homem. Desculpe, Rei se desculpou sem parar. Os jovens não têm boas maneiras hoje em dia, o homem disse ao ver que Rei não se desculpou especificamente, mas Rei não se importa com isso quando já está atrasado no primeiro dia de trabalho.
Mas Rei parou quando chegou na estrada principal porque o semáforo estava vermelho. Porque diabos sempre que venho aqui encontrei esse sinal vermelho? Evan se concentrou em sua mente. Depois de 1 minuto, o sinal ficou verde e Rei começou a correr novamente. Buzina asterisco. Mas quando Rei chegou no meio da estrada ele pegou o som de uma buzina de carro, e quando olhou na direção do som viu um carro vindo em sua direção em alta velocidade e antes que ele pudesse pensar em mais alguma coisa, o carro em alta velocidade o atingido. Rei não sentiu nada quando o carro o atingiu. Ele se viu deitado no chão e viu como o carro não parou mesmo depois de bater nele e logo sua visão começou a ficar vermelha. Rei tentou levantar a mão, mas não sentiu nada. O que está acontecendo porque não consigo sentir meu corpo? Rei descobriu enquanto sua visão estava completamente vermelha. Tudo aconteceu tão rápido que Rei não entendeu o que estava apostando, mas começou a entrar em pânico quando não conseguiu sentir seu corpo. Alguém chama a ambulância rápida. Rei ouviu a voz de um homem. A ambulância chegará em 5 minutos, não feche os olhos. Rei ouviu a voz do mesmo homem novamente, mas por algum motivo, sua visão começou a ficar embaçada. Quando a visão de Rei ficou embaçada ele começou a entender o que aconteceu. Eu sei que minha sorte é uma merda, mas sério, vou morrer logo depois de conseguir um emprego, Rei descobriu enquanto sua visão estava completamente escura. Droga, eu deveria ter ficado em casa e jogado. Este foi o último pensamento de Rei antes que a escuridão o envolvesse. Rei abriu os olhos e viu um ambiente familiar, mas ao mesmo tempo desconhecido, em uma sala. Rei estava deitado em uma cama em um quarto pequeno. Isto é um hospital, Rei pensou enquanto olhava ao redor do quarto, mas por algum motivo, Rei achou este quarto familiar, mas ele tinha certeza de que nunca o tinha visto antes. Rei tentou levantar a mão e ficou surpreso porque não sentiu nenhuma dor, tentou se levantar e conseguiu se levantar com muita facilidade. Como diabos meu corpo está completamente bem depois daquele acidente? Rei gritou quando viu que seu corpo estava completamente bem. Mas logo ele sentiu que algo estava errado. Ele olhou ao redor da sala e viu um espelho não muito longe dele. Rei chegou diante do espelho e seus olhos se arregalaram quando viu seu reflexo dentro do espelho. O que diabos está acontecendo? Rei disse enquanto se olhava no espelho. De repente, Rei sentiu uma dor de cabeça terrível e caiu no chão enquanto segurava a cabeça. Logo, memórias estranhas começaram a aparecer dentro de sua cabeça. Rei gritou por causa da dor. Ele continuou a sentir dor pelos próximos 5 minutos e ganhou muitas memórias estranhas. Evan, Rei disse depois que a dor desapareceu. Ele estava encharcado de suor e deitado no chão. Rei se levantou depois que finalmente entendeu o que aconteceu. Ele se olhou no espelho mais uma vez. Ainda não consigo acreditar que transmigrei para um mundo diferente e um mundo onde você pode até usar magia, Evan disse quando finalmente entendeu que foi transmigrado para outro mundo onde as pessoas podem usar várias habilidades com a ajuda de mana. Posso também usar magia? Rei, que transmigrou para dentro do corpo de Evan, ficou surpreso ao verificar as memórias que acabou de receber, mas seu rosto ficou feio quando ele verificou completamente as memórias de Evan. O mundo que Rei transmigrou é chamado de Mundo Aurora e há muitas pessoas que despertam poderes especiais. A maioria das pessoas desperta seu poder antes de completar 16 anos, Evan também despertou seu poder quando tinha 14 anos e ingressou na Academia de Caçadores para treinar e aprender mais sobre superpoderes. Evan era um órfão que morava em um orfanato, mas quem despertar seu poder pode ingressar na Academia de Caçadores de graça, então Evan pôde ingressar na Academia de Caçadores mesmo sendo órfão. Evan ficou muito feliz quando despertou seu poder, porque além de despertar seu poder, ele também tinha um físico chamado Físico das Sombras. Ele despertou uma habilidade chamada Andar nas Sombras que lhe permite se transformar em uma sombra e andar livremente sem ser impedido por qualquer coisa, desde que possa fornecer mana para manter sua forma de sombra ativada. Quando Evan entrou na academia ele aprendeu como melhorar seu poder. Para melhorar seu poder você tem que usar núcleos dos monstros.
Você pode ser eliminado matando monstros dentro das masmorras, os núcleos são muito raros e poucos monstros deixam cair um núcleo depois de derrotá-lo. Se você derrotar um monstro do tipo fogo, receberá um núcleo do tipo fogo, e se derrotar um monstro do tipo água, poderá obter um núcleo do tipo água. Mas não importava muito que tipo de núcleo você obtivesse, porque você pode melhorar seu poder absorvendo qualquer tipo de núcleo. Normalmente, você pode absorver apenas 30% da energia de um núcleo, e o resto da energia desaparece no ambiente circundante enquanto absorve o núcleo. Mas se você tiver uma habilidade do tipo fogo e absorver um núcleo do tipo fogo, poderá absorver cerca de 50% de toda a sua energia. Mas quando Evan tentou absorver a energia de um núcleo pela primeira vez, ele não foi capaz de absorvê-la. Por alguma razão, seu corpo rejeitou toda a energia que ele absorveu do núcleo. A princípio Evan apenas descobriu que talvez aquele núcleo danificado estivesse ou algo assim, mas logo descobriu que por algum motivo seu corpo ejetava toda a energia dos núcleos. No início, Evan não entendeu que ele não conseguia absorver a energia do núcleo, mas então ele se lembrou de seu físico, já que o nome de seu físico era Físico das Sombras, ele usou todo o dinheiro economizado para comprar um núcleo das sombras e tentei absorvê-lo, e para sua surpresa, seu corpo não rejeitou a energia desta vez e a absorveu avidamente. Depois de descobrir isso, Evan descobriu em caçar monstros do tipo sombra para obter alguns núcleos e melhorar seu poder. Mas a masmorra de classificação mais baixa onde você pode encontrar monstros do tipo sombra é pelo menos de classificação D e Evan é apenas um caçador de classificação F, então mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria obter o núcleo do tipo sombra. Ele era órfão, então não pode comprar núcleos de sombra usando dinheiro, então mesmo depois de ingressar na academia de caçadores, Evan não foi capaz de melhorar seu poder. Minha nova vida já terminou antes mesmo de começar, Rei disse depois de digerir todas as memórias de Evan. Fim do capítulo. Capítulo 3 Poção de Invisibilidade. Evan saiu do seu quarto e começou a andar para fora do quarto masculino. Já se passaram 2 anos desde que Rei transmigrou para o mundo Aurora. Durante esses 2 anos ele substituiu Evan completamente e substituiu seu cargo na academia. Ninguém suspeitou de nada porque Evan não tinha amigos na academia, todo mundo desprezível Evan porque já se passou 3 anos desde que ele entrou na academia, mas ele ainda é um caçador rank F, ninguém sabe sobre o físico estranho de Evan, exceto os professores de uma academia. Mas Rei não se incomodou com isso, pelo contrário, ele ficou feliz por não ter que agir como Evan quando conhecesse alguém porque ninguém nunca fala com ele. Durante esses 2 anos, Evan aprendeu a usar uma espada, embora não seja um especialista no uso de uma espada. Depois desses 2 anos, ele ainda foi capaz de dominar o manejo básico da espada depois de trabalhar duro nesses 2 anos. Evan saiu do dormitório masculino e começou a caminhada em direção à saída da Academia de Caçadores. Evan mora dentro da Academia de Caçadores já que todos os alunos que ingressam na academia podem morar lá de graça, mas você só pode ficar dentro da academia por 4 anos e esse é o último de Evan ano. Quando Evan estava caminhando em direção à saída da academia, muitos estudantes olharam para ele com olhos cheios de desgosto. Embora o charme de Evan fosse bastante alto e ele parecesse muito bonito, as pessoas pensam nele como um homem inútil que tem medo da masmorra e não pode entrar nele. Evan não se importou com os olhares que foi recebido e continuou indo em direção à saída da academia. Após sair da academia, Evan caminhou por 5 minutos e pegou um táxi. Praça da cidade, por favor, Evan disse ao taxista depois de se sentar dentro do táxi. O motorista acenou com a cabeça e começou a dirigir em direção à praça da cidade. Evan fechou os olhos e começou a pensar no que iria fazer hoje. Atualmente Evan está indo para a praça da cidade comprar uma poção chamada Poção de Invisibilidade. É uma poção de nível 2 que pode torná-lo invisível por 3 horas. Se você usar esta poção, ninguém abaixo da classificação C será capaz de detectá-lo. Evan vai comprar essa poção porque ele vai entrar sozinho em uma masmorra de rank D, Shadow Kingdom.
Evan fez muitos trabalhos durante esses 2 anos para economizar dinheiro suficiente para comprar esta poção e poder entrar em uma masmorra de rank D. Mesmo antes de Rei transmigrar para cá, o anterior Evan também estava economizando dinheiro para comprar essa poção para que ele pudesse matar alguns monstros das sombras de nível D depois de entrar na masmorra de nível D. Durante esses 2 anos, Evan não foi capaz de aumentar seu poder nem um pouco porque não conseguiu nenhum núcleo de sombra que pudesse usar para aumentar seu poder. No final, ele decidiu comprar uma poção de invisibilidade, então quando ele entrar dentro da masmorra de classificação D, o monstro não será capaz de vê-lo e ele será capaz de matá-los. Depois de 15 minutos Evan chegou na área do mercado, pagou a conta do táxi e caminhou em direção a um grande prédio, entrou no prédio e pegou o elevador para chegar ao 7º andar do prédio onde vendem poções e outras ervas. Evan veio antes da recepção onde um jovem estava parado com um sorriso quando viu Evan e perguntou educadamente, como posso ajudá-lo, senhor? Vocês têm uma poção de invisibilidade? Evan perguntou depois de chegar na frente da recepcionista. Dê-me 1 minuto para verificar nosso estoque, disse a recepcionista e olhou os detalhes em seu computador. Depois de 20 segundos ele disse, temos poções de invisibilidade de nível 1 e de nível 2. Evan acenou com a cabeça e pediu uma poção de invisibilidade de nível 2, a poção de invisibilidade de nível 1 deixará você invisível por 1 hora e não pode escondê-lo de monstros de nível D. Ao ouvir isso a recepcionista fez uma ligação e logo uma senhora trouxe uma caixinha. Depois de entregar a caixa para a recepcionista ela saiu. A recepcionista abriu a caixa e tirou uma garrafa cheia de um líquido azul escuro. Evan tocou a garrafa e seus detalhes apareceram em sua janela de status. Poção de invisibilidade, rank 2. Após beber esta poção o consumidor ficará invisível por 3 horas e ninguém abaixo do rank C será capaz de detectá-lo. Evan acenou com a cabeça depois de ver os detalhes e perguntou, quanto é isso? Essa poção é nossa campeã de vendas e tem muita gente querendo comprar underscore. A recepcionista não conseguiu terminar suas palavras antes que Evan o interrompesse. Apenas me diga o preço, não me importo se esta é a sua poção mais vendida ou a poção mais vendida. São apenas 30.000 créditos. A recepcionista não se ofendeu com as palavras de Evan e disse o preço com o mesmo sorriso. O coração de Evan deu um pulo depois de ouvir isso. Ele sabia que poções de invisibilidade são caras, mas nunca esperou que fossem tão caras. Atualmente ele tem cerca de 32.000 créditos que economizou nos últimos 2 anos, até mesmo o dinheiro que Evan economizou anteriormente está incluído nele. Evan olhou para a recepcionista e perguntou, você não pode me dar um pequeno desconto? Desculpe, senhor, esta poção é nossa campeã de vendas, então não podemos lhe dar nenhum desconto nela, disse a recepcionista com o mesmo sorriso. Evan suspirou ao ouvir isso, mas ainda assim pagou pela poção e comprou. Obrigado pela sua compra, senhor, disse a recepcionista com o mesmo sorriso que começou a irritar Evan por algum motivo. Evan pegou uma garrafa de poção e saiu da loja. Seu próximo destino é a masmorra do Reino das Sombras de classificação D. Fim do capítulo. Capítulo 4 Masmorra do Reino das Sombras. Depois de comprar a poção, Evan saiu da praça e suspirou, só tenho 2.000 créditos restantes, se não conseguir nada dentro da masmorra, estarei condenado. Evan passou seus 2 anos economizando para comprar esta poção para que ele pudesse entrar na masmorra de classificação D e mate alguns monstros de sombra de classificação D e obteve alguns núcleos de sombra. Há cerca de 20% de chance de obter um núcleo matando um monstro. Evan espera ser capaz de matar cerca de 15 monstros em 3 horas, e obterá cerca de 3 núcleos de sombra nesse período. Evan está prevendo que seu tipo e mais fará algum truque e ele será capaz de obter pelo menos 3 núcleos de sombra. Evan queria obter 3 núcleos de sombra porque um núcleo de sombra pode ser vendido por 30.000 créditos, se ele conseguir 3 núcleos de sombra ele poderá recuperar seus 30.000 créditos vendendo um núcleo, e ele poderá aumentar seu poder absorvendo os 2 núcleos restantes.
Depois de pensar sobre isso, Evan começou a se afastar da praça. Depois de caminhar um pouco, Evan pegou outro táxi e disse: Reino das Sombras, por favor. O motorista acenou com a cabeça e começou a dirigir em direção norte da cidade de Astarte, onde está localizada a masmorra do Reino das Sombras. A Academia de Caçadores que Evan está estudando atualmente se chama Academia de Caçadores Astarte e está localizada na cidade de Astarte. Evan fechou os olhos enquanto pensava na masmorra. A masmorra do Reino das Sombras é uma das masmorras de Enkidu mais perigosas, mas Evan ainda decidiu nela entrar porque, ao contrário de outras masmorras, você pode facilmente encontrar monstros na masmorra do Reino das Sombras. Como Evan tinha apenas 3 horas, ele queria usá-los corretamente, e depois de ver os detalhes de todas as masmorras de nível D, Evan encontrou a masmorra do Reino das Sombras mais adequada para ele. Evan respirou fundo enquanto estava sentado no táxi para saber que estava bastante nervoso porque seria a primeira vez que ele entrou na masmorra. Embora já tenha se passado 2 anos desde que veio a este mundo, ele passou a maior parte do tempo ganhando dinheiro para comprar essa poção e aprender a manejar a espada. Não adianta pensar nisso agora, eu já comprei a poção e não poderei ficar dentro da academia a partir do ano que vem. Se eu quiser sobreviver nesse mundo tenho que correr esse risco. Evan pensou e olhou especificamente apareceu em seu rosto. Depois de 2 horas de direção, o táxi finalmente parou. Evan saiu do táxi e pagou a conta. Depois de pagar a conta, Evan olhou para frente, onde pode ver uma estrutura monolítica gigante. Evan chegou um pouco mais perto da estrutura e finalmente conseguiu vê-la corretamente. Era uma enorme estrutura monolítica preta cercada por muros altos. Havia segurança na entrada e soldados fortemente armados nas paredes. Evan tirou seu cartão de caçador e começou a caminhar em direção aos seguranças que estavam parados na entrada da masmorra. Os guardas não prestaram muita atenção em Evan e apenas pediram seu cartão de caçador, mas quando o guarda viu que Evan era apenas um caçador de rank F, ele olhou para ele estranhamente e perguntou: Você sabia que esta não é uma masmorra de rank F ou I? Mas uma masmorra de rank D, certo? Evan antecipou esse tipo de reação, então ele não ficou surpreso e acenou com a cabeça calmamente: Sim, eu sei que é o Reino das Sombras da masmorra rank D. Tem certeza que deseja entrar na masmorra? Há uma grande possibilidade de você morrer lá dentro com seu poder atual, o guarda avisou Evan, mas Evan apenas acenou com a cabeça após ouvir seu aviso. Quando o guarda viu isso, ele encolheu os ombros e permitiu que Evan entrasse na masmorra. Seu trabalho é ficar de olho nas pessoas que entram na masmorra e contar-lhes sobre o perigo da masmorra, mas mesmo depois de seu aviso, Evan queria entrar na masmorra, ele não poderia se importar menos com isso. Evan chegou antes da entrada da masmorra, que tinha um portal de 5 metros de altura e 3 metros de largura. Evan olhou seriamente para o portal tipo buraco gigante e depois de respirar fundo ele entrou no portal. Ao entrar no portal, Evan foi teletransportado para um corredor. Evan olhou ao seu redor e apenas viu paredes escuras ao seu redor. Evan olhou para trás e viu o mesmo portal ali. Evan suspirou de alívio ao ver o portal, pelo menos agora ele tem certeza de que pode sair daqui quando quiser. Evan respirou fundo e primeiro tirou uma espada que trouxe consigo da academia. Evan usou um veneno paralisante para cobrir a espada para que ele pudesse matar o monstro com mais facilidade. Depois de sacar a espada, Evan olhou para o corredor que o levava mais fundo no corredor. Evan pegou a poção de invisibilidade e olhou-a com atenção. Todos os romances que li na minha vida passada mencionaram que as poções sempre têm gosto de merda. Não sei como esses autores sabem o gosto da merda, mas espero não vomitar depois de beber. Evan disse e abriu a tampa da garrafa. Gole gole asterisco. Tem gosto de smoothie de chocolate, disse Evan depois de beber a poção. Acho que posso beber todos os dias pela manhã, Evan pensou, mas quando se lembrou do preço desta poção e do saldo restante de sua conta bancária, ele se esqueceu de beber esta poção todas as manhãs. Depois de beber a poção, Evan de repente sentiu que seu corpo começou a ficar ilusório e depois de 10 segundos ele desapareceu do lugar onde estava.
Evan tentou se mover aqui e ali, mas não encontrou nada de estranho. Depois de confirmar que a poção estava funcionando, Evan começou a andar mais fundo no corredor. Evan não queria perder nem um segundo, já que o efeito da poção desapareceria depois de 3 horas. E assim como ele leu sobre o Reino das Sombras, ele logo viu um monstro dormindo não muito longe dele. Ao ver o monstro, Evan respirou fundo e caminhou em direção a ele. Fim do capítulo. Capítulo 5 Lobo das Sombras. Evan parou a 50 metros do monstro e olhou para ele com atenção. O monstro na frente dele era um lobo de 2 metros de altura. O lobo estava deitado no chão aparentemente dormindo. O pelo do lobo era preto como breu e Evan tinha certeza de que mesmo com sua espada seria muito difícil para ele perfurar aquela pele. Evan olhou para o lobo e depois de hesitar um pouco começou a caminhar lentamente em direção a ele. O coração de Evans batia como um tambor porque esta é a primeira vez que ele usou a poção de invisibilidade e ele não tinha certeza se isso esconderia sua presença deste lobo. Embora nos detalhes da poção estivessem escritos que se um monstro não fosse de classificação C ou superior ele não seria capaz de detectar sua presença, Evan ainda estava nervoso porque se essa poção não funcionasse sua vida estaria em sério risco. Perigo aqui. Evan moveu-se lentamente em direção ao lobo enquanto segurava sua espada. Ele caminhava muito devagar para não fazer nenhum som. Quando ele estava a apenas 10 metros de distância do lobo, Evan viu o lobo abrir os olhos de repente e olhou ao redor confuso. Quando o lobo abriu os olhos, Evan parou onde estava e até parou de respirar. Suor frio apareceu nas costas de Evan quando ele viu como o lobo olhou aqui e ali como se estava procurando por algo. Felizmente o lobo logo desistiu e voltou a dormir. Evan suspirou de rompimento ao ver que o lobo não foi capaz de detectá-lo, embora estivesse a apenas 10 metros de distância dele. Evan mais uma vez começou a se mover em direção ao lobo com passos lentos. Quando Evan estava a 5 metros de distância dele, ele parou de respirar e cuidadosamente se dirigiu dele. Quando Evan estava a apenas 2 metros de distância, ele segurou sua espada com força e, assim como praticou nos últimos 2 anos, cortou sua espada em um movimento rápido. Evan mirou nos olhos do lobo para que ele ficasse cego e fosse o único lugar que não estava coberto por seu grosso pelo preto. Uivo tiu tiu tiu. O lobo uivou de dor quando Evan destruiu o olho esquerdo do lobo e após destruir o olho esquerdo Evan não parou e imediatamente atacou o olho direito. Como Evan estava invisível e o lobo perdeu o olho esquerdo, ele não foi capaz de sentir o perigo e seu olho direito também foi destruído. Uivo tiu tiu. Sangue negro fluiu dos olhos destruídos do lobo e caiu no chão por causa da dor. Evan não perdeu a chance e enfiou sua espada no coração do lobo. Mas assim como Evan esperava, sua espada não foi capaz de cavar mais fundo na pele do lobo por causa de seu pelo grosso e metálico, mas Evan não desistiu e continuou a enfiar sua espada no mesmo lugar. Quando Evan estava prestes a enfiar sua espada pela 5ª vez, ele viu como o lobo de repente ergueu a garra direita e atacou em sua direção. Evan rapidamente interrompeu seu ataque e se afastou do lobo. A garra do lobo quase não o acertou. Quando Evan viu como mesmo depois de ficar cego este lobo ainda era capaz de atacá-lo, ele ficou ainda mais cauteloso e se moveu atrás do lobo. O lobo levantou-se lentamente e tentou farejar para encontrar Evan, mas por causa da poção de invisibilidade, não conseguiu encontrar nada. O lobo começou a cortar com suas garras aqui e ali, mas depois de 30 segundos o lobo começou a ter dificuldade em mover seu corpo. Quando Evan viu isso, ele rapidamente entendeu que o veneno paralisante estava finalmente funcionando. De repente, o lobo caiu no chão e não conseguiu mover o corpo. Quando Evan viu isso, ele rapidamente se aproximou do lobo e enfiou a espada perto de seu coração. Como o lobo não foi capaz de se mover, Evan o matou facilmente. Depois de matar o lobo, Evan rapidamente procurou o núcleo. Por favor, me dê um núcleo, Evan disse e olhou perto da área do coração do lobo. Os núcleos dos monstros estão localizados perto de seu coração. Evan fez um buraco perto da área do coração do lobo com a ajuda de sua espada e colocou a mão dentro do buraco para procurar o núcleo.
De repente, Evan sentiu sua mão tocar algo sólido e seus olhos brilharam quando sentiu isso. Evan rapidamente o agarrou e puxou sua mão. Quando Evan olhou para sua mão, encontrou um objeto redondo preto do tamanho de uma bola de golfe. Evan quase riu alto quando viu isso, embora seja a primeira vez que vê um núcleo de sombra na vida real, ele viu muitas fotos desses núcleos online. Não acredito que essa coisinha valha 30.000 créditos, trabalhei mais de 2 anos para ganhar tanto dinheiro, Evan disse depois de ver como o núcleo da sombra se parece com uma bola de gude normal. Evan cuidadosamente guardou o núcleo dentro de sua bolsa e depois de olhar para o cadáver do lobo uma última vez, ele começou a caminhar mais fundo no corredor. 15 minutos já se passaram desde o momento em que Evan entrou na masmorra, então ele se moveu rapidamente para o corredor e logo após 2 minutos de caminhada, Evan mais uma vez viu algo um pouco distante dele. Quando Evan olhou com atenção e viu 2 monstros, um era um monstro parecido com um gato e o outro parecia uma hiena, tanto o gato quanto a hiena estavam dormindo. Evan olhou para eles com atenção e decidiu matar o monstro gato primeiro porque, pelo que parece, a defesa do monstro gato parece muito fraca e ele deveria ser capaz de matá-lo com um único movimento. Com esse pensamento em mente, Evan começou a caminhar lentamente em direção ao gato. Quando estava a 20 metros de distância do gato, o gato se levantou de repente e olhou em sua direção. Quando Evan viu isso, ele parou de se mover e até de respirar. O gato não desviou o olhar e continuou olhando na direção onde Evan estava. Não me diga que ele pode me ver, Evan descobriu e seu coração começou a bater loucamente. De repente o gato se clamou e começou a se mover em sua direção. Lentamente o gato começou a diminuir a distância entre eles. Quando a hiena seguiu o som dos passos do gato, ela também concordou e olhou para o gato com uma expressão confusa. Quando Evan viu até a hiena acordar, ele quase amaldiçoou uma recepcionista que lhe vendeu essa poção. Fim do capítulo. Capítulo 6 Perigo, Parte 1. O monstro tipo gato caminhou lentamente em direção a Evan. O monstro tinha a mesma altura de um gato normal, mas seu pelo era preto como breu e seus olhos eram vermelhos profundos. Mesmo quando Evan viu que o gato estava caminhando em sua direção, ele não se moveu porque pode ver a confusão no rosto do monstro gato. Ele pode ter sentido algo, mas ainda não foi capaz de detectar a presença de Evan. Logo o gato estava a apenas 2 metros de Evan. O gato parou depois de se afastar 2 metros de Evan. Quando Evan viu o quão perto do monstro gato estava, ele começou a suar muito. O monstro gato cheirou o ar depois de parar perto de Evan e fez uma cara confusa como se seus sentidos estivessem dizendo que há algo, mas por algum motivo ele não foi capaz de ver ou detectar sua presença. Quando Evan olhou para a hiena, ele viu que a hiena estava olhando confusa para o gato, o que significa que os sentidos da hiena não detectaram nada. Quando Evan viu que a hiena não conseguia detectar sua presença, ele olhou para o gato mais uma vez e viu que ele começou a se afastar dele quando não encontrou nada. Evan suspirou de rompimento ao ver isso e mais uma vez confirmou que deveria matar o monstruoso gato primeiro, porque era o único que poderia senti-lo. Xrrrr, a hiena fez um som estranho ao ver o monstro gato voltando, mas o monstro gato nem olhou para ele e mais uma vez adormeceu. Xrrrr, a hiena fez outro som estranho como se estivesse irritada com o comportamento do gato, mas também adormeceu novamente. Quando Evan viu os 2 monstros dormirem novamente, ele suspirou de intervalo e esperou 5 minutos antes de mais uma vez começar a se mover em direção ao monstro gato com passos lentos. Logo Evan estava a apenas 5 metros de distância dele. O nariz do monstro gato se contraiu um pouco quando Evan estava a apenas 5 metros de distância dele. Quando Evan viu isso, ele parou mais uma vez e seu coração quase saltou do peito. Quando Evan parou, o nariz do monstro gato também parou de se contorcer. Quando Evan viu isso, ele mais uma vez começou a caminhar em direção a ele. Quando estava a apenas 2 metros de distância do gato, ele cortou o pescoço do gato adornado com toda a sua força. Apenas enquanto Evan cortava, os olhos do gato se abriram abruptamente e ele tentou pular para longe de sua posição. Embora o gato não tenha conseguido ver nada por algum motivo, sentiu um grande perigo e sem hesitar saltou para longe de sua posição.
Mas, infelizmente, o gato viu o perigo um pouco tarde. Mesmo antes do monstro gato se mover um pouco, a espada do Ethan chegou perto de seu pescoço e separou sua cabeça do resto de seu corpo. Assim como Evan esperava, a defesa do monstro gato era muito fraca e ele foi capaz de matá-lo com apenas um ataque. Depois de matar o monstro gato, quando Evan olhou para a hiena, ela já estava acordada e olhava para o monstro gato morto com os olhos bem abertos. Quando Evan viu isso, ele primeiro se afastou um pouco do corpo do monstro gato e olhou para a hiena a uma pequena distância. Ele queria confirmar que a hiena ainda não consegue sentir sua localização. A hiena começou a olhar aqui e ali no corredor. Quando Evan viu isso, suspirou de alívio. Ele estava prestes a se mover em direção à hiena quando confirmou que ela ainda não conseguia senti-lo quando de repente a hiena abriu bem a boca e atirou uma bola de energia escura perto do corpo do monstro gato. Evan, que já estava longe do corpo do monstro gato, parou e olhou para a hiena com olhos sérios. Estrondo asterisco. A bola de energia escura pousou perto do corpo do monstro gato e seu corpo se transformou em pedaços de flash por causa da explosão, mas a hiena não parou e atirou mais bolas de energia em diferentes locais do corredor. Evan, que viu como a hiena estava atirando bolas de energia escura aqui e ali como uma fera louca, começou a recuar no corredor. De repente, por acaso, a hiena disparou uma bola de energia escura em sua direção. Quando Evan viu isso, seus olhos se arregalaram e ele rapidamente se agachou no chão. Assim que Evan se agachou, a bola de energia escura passou voando por sua cabeça, errando-o por apenas alguns centímetros. Bom asterisco. A bola de energia caiu a 10 metros de distância dele e uma cratera de 1 metro de largura e 3 metros de profundidade foi formada por causa da explosão. Quando Evan viu o impacto do suor frio aparecer por todo o seu corpo, ele rapidamente se levantou e abriu mais distância entre ele e a hiena. Depois de 5 minutos a hiena parou de atirar a bola de energia escura e estava um pouco ofegante por causa de tantos ataques que só usou para encontrar Evan. Quando Evan viu a hiena finalmente parar de usar sua bola de energia escura e estava ofegante por usar sua habilidade tantas vezes, ele rapidamente avançou e começou a caminhar em direção à hiena. A hiena ainda estava em alerta total e olhava aqui e ali no corredor com olhos cautelosos. Evan se moveu lenta e cuidadosamente em direção a ela e mesmo quando estava a apenas 10 metros de distância da hiena ela ainda não reagiu. Evan parou de respirar quando estava a apenas 10 metros de distância da hiena e lentamente se aproximou dela e, em vez de cortar seus olhos, Evan enfiou sua espada dentro do olho da hiena. Surpreendentemente, mesmo quando a espada estava prestes a perfurar seu olho, a hiena não foi capaz de detectar Evan. Uma aura azul clara apareceu ao redor da espada pouco antes de perfurar o olho da hiena e por causa dessa aura azul clara, o poder de ataque de Evan aumentou muito. Evan usou o pouco de mana que tinha para aumentar o poder de seu ataque para que seu ataque pudesse destruir o cérebro da hiena em apenas um único ataque. Ele já perdeu cerca de 20 minutos lutando contra o gato e a hiena e não pode perder mais tempo. A espada foi facilmente capaz de contornar a pequena defesa perto do olho da hiena e entrar profundamente dentro dela. Uivo tiu-tiu. Um uivo cheio de dor foi ouvido dentro do corredor antes que a hiena caísse imóvel no chão quando seu cérebro foi destruído por Evan em apenas um único ataque. Evan removeu a espada e viu que usou 1/5 de sua mana apenas neste único ataque. Terei que usar mana com mais cuidado já que não tenho muita mana, Evan pensou e começou a procurar o núcleo dentro do corpo da hiena. Fim do capítulo. Capítulo 7 Perigo. Parte 2. Evan usou sua espada e fez um corte perto do coração da hiena para procurar o núcleo, mas ficou desapontado quando não encontrou nenhum núcleo dentro da hiena. Evan chegou perto do corpo do gato que já havia sido removido pelo ataque da hiena mais cedo. Havia apenas pedaços de carne ali, todo o corpo do gato foi destruído por causa da explosão anterior. Evan tentou procurar o núcleo perto do corpo destruído do monstro gato, mas quando não encontrou nada, mesmo depois de 5 minutos, ele parou de procurar e suspirou.
as chances desses monstros terem um núcleo já eram baixas, então acho que em vez de desperdiçar do meu tempo aqui eu deveria seguir em frente e matar outros monstros. 40 minutos se passaram desde que Evan entrou na masmorra, ele agora tinha apenas 140 minutos restantes antes que o efeito da poção de invisibilidade terminasse, então Evan se moveu rapidamente e começou a caminhar mais fundo na masmorra. Depois de 1h30, Evan estava sentado no chão enquanto ofegava pesadamente, havia 3 cadáveres de monstros do tipo coelho deitados perto dele. Durante essa 1h30, Evan matou mais 7 monstros, mas obteve apenas um núcleo desses 7 monstros. Ele agora tem apenas 40 minutos antes do efeito da poção de invisibilidade terminar e ele ainda tem apenas 2 núcleos. Não posso ir mais fundo na masmorra ou não poderei sair da masmorra antes que o efeito da poção de invisibilidade acabe, parece que desta vez só posso sair da masmorra com esses 2 núcleos, Evan disse com um amargo tom porque mesmo depois de fazer tudo ele só conseguiu 2 núcleos e não conseguiu absorver luz porque tem que vencer luz para recuperar seus 30.000 créditos e comprar outra poção para poder entrar novamente na masmorra com segurança. Levará 30 minutos para Evan retornar ao portal da masmorra, então Evan se declarou com uma cara amarga e começou a caminhar em direção ao portal. Pelo menos ganhei experiência em lutar contra esses monstros quando vier aqui na próxima vez, posso matá-los com mais facilidade e talvez conseguir mais núcleos na próxima vez, Evan disse preparado para se consolar. De repente, Evan parou porque viu um monstruoso dormindo no corredor. Evan ficou confuso depois de ver o monstro porque tinha certeza de que matou todos os monstros quando passou por aqui antes. Mas Evan então lembrou que as monstruosidades apareceram novamente dentro da masmorra depois de algum tempo, quando você os matou. O monstro na frente de Evan era um monstro do tipo lobo, o mesmo tipo de monstro que ele matou quando entrou na masmorra. Levarei 25 minutos para chegar ao portal e ainda tenho 35 minutos, devo ser capaz de matar esse monstro em 10 minutos, talvez eu consiga um núcleo de sombra matando-o, Evan pensou depois de ver o lobo das sombras. Evan lentamente começou a caminhar em direção a ele como da última vez e não fez nenhum som logo Evan estava a apenas 10 metros de distância. O nariz do lobo adormecido se contraiu quando Evan estava a apenas 10 metros dele, Evan parou de andar e prendeu a respiração para que o lobo não o detectasse. Logo o nariz do lobo parou de se contorcer e Evan mais uma vez começou a caminhar em direção a ele, quando Evan estava a apenas 1 metro de distância dele, ele cortou com sua espada nos olhos do lobo. Mas assim que Evan cortou com sua espada todos os pelos do corpo do lobo se arrepiaram por causa do perigo e sem nem mesmo abrir os olhos o lobo tentou rolar para longe de sua localização. Embora o lobo tenha reagido super rápido, Evan ainda foi capaz de cortar o olho esquerdo do lobo. Uivo tio. O lobo uivou de dor quando um de seus olhos foi destruído. Evan tentou atacar o lobo mais uma vez enquanto ele ainda estava se recuperando de seu ataque anterior, mas quando Evan estava prestes a atacá-lo, o pelo do lobo brilhou em uma luz negra sinistra. Quando Evan viu isso, ele rapidamente parou seu ataque e se afastou do lobo, assim como Evan se afastou do lobo, uma nuvem de fumaça preta saiu de seu corpo. Quando Evan viu a nuvem negra ele sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo porque quando a fumaça preta tocou o chão duro da masmorra ela começou a derreter, Evan não consegue nem imaginar o que teria acontecido se ele chegasse um segundo atrasado para afaste-se do lobo. A nuvem de fumaça preta cercou a área de cerca de 2 metros perto do lobo, Evan olhou para a nuvem de uma pequena distância e esperava que o veneno paralisante logo fizesse efeito e o lobo ficasse paralisado. Depois de 1 minuto, a nuvem negra desapareceu e o monstro lobo apareceu novamente diante de Evan. Um de seus olhos foi destruído e sangue negro saía continuamente dele. Depois que a nuvem negra desapareceu, o lobo começou a recuar lentamente e tentou recuar dali, mas por causa do veneno paralisante, suas pernas tremeram e ele caiu no chão. Quando Evan viu isso, ele não esperou e rapidamente avançou em direção a ele e depois de se aproximar do lobo, Evan cortou com sua espada o outro olho do lobo. Uivo tio. O lobo uivou de dor e sangue negro jorrou de seu olho destruído.
Depois de cegar o lobo, Evan o matou facilmente. Evan enxugou o suor invisível da testa e procurou o núcleo. Evan fez um buraco perto da área do coração do lobo e começou a procurar o núcleo, e quando sua mão tocou algo redondo e sólido enquanto procurava, seus olhos brilharam e ele rapidamente puxou a mão. Quando Evan deixou a mão, havia uma bola de gude preta do tamanho de uma bola de golfe em sua mão. Quando Evan viu isso, um grande sorriso apareceu em seu rosto, porque agora, mesmo depois de vender 2 núcleos para conseguir dinheiro suficiente para comprar outra poção de invisibilidade, ele pode melhorar seu poder um pouco com a ajuda deste núcleo. Evan rapidamente guardou o núcleo e se declarou para sair da masmorra, mas assim que começou a caminhar em direção ao portal, uma fumaça preta saiu das paredes negras da masmorra e começou a se reunir no mesmo lugar. Logo a fumaça negra começou a ficar sólida e assumiu a forma de um monstruoso voador. Quando Evan viu o monstro, ele pode sentir que o monstro era apenas Renkide como os outros, mas por algum motivo, seu coração começou a bater cada vez mais rápido. Quando a fumaça solidificou completamente, um monstruoso parecido com um morcego apareceu diante dele. Quando Evan viu o monstro parecido com um morcego, ele quase praguejou em voz alta. Fim do capítulo. Capítulo 8. Morcego Sombrio. Um monstruoso parecido com um morcego de 2 metros de comprimento e 1 metro de altura apareceu diante de Evan depois que uma fumaça negra se solidificou. O morcego era preto como breu com olhos vermelhos, uma cauda de 1 metro de comprimento saía de suas costas e a ponta da cauda tinha um formato estranho, como a garra de uma fera. Depois que o morcego apareceu, ele olhou na direção do lobo morto. Quando sentiu cheiro de sangue, Evan estava parado um pouco longe do cadáver do lobo. Depois de ver o cadáver do lobo, o morcego abriu a boca e soltou ondas sonoras de sua boca. Quando Evan viu isso, ele sabia que não conseguiria se esconder do morcego com a ajuda da poção de invisibilidade. Como todos sabem, os morcegos navegam e encontram presas de insetos usando a ecolocalização. Eles produzem ondas sonoras em frequências acima da audição humana, chamadas ultrassons. As ondas sonoras emitidas pelos morcegos ricocheteavam em objetos em seu ambiente. Então, os filhos retornam aos ouvidos dos morcegos, que são afinados para considerar seus chamados únicos. Então, quando Evan viu o morcego usando a ecolocalização para encontrá-lo, ele sabia que estava condenado. Evan não esperou pelo morcego e começou a correr em direção ao portal, mas como Evan pode correr mais rápido que as ondas sonoras? Logo as ondas sonoras voltam para o morcego depois de ricochetear em Evan e o morcego consegue encontrar sua localização. O morcego voou rapidamente em direção a Evan, que estava correndo em direção ao portal quando o monstruoso parecido com um morcego chegou ao local de onde o som foi refletido e não encontrou ninguém, então o morcego usou o local de ecolocalização mais uma vez. As ondas sonoras mais uma vez se espalharam por todo o corredor e refletiram de volta para o morcego e ele foi mais uma vez capaz de encontrar a localização de Evan, que estava a 150 metros de distância dele. Quando o morcego olhou na direção de onde mais uma vez sentiu Evan, ele não viu nada e o morcego finalmente entendeu que seu inimigo está usando algo para se esconder, então não pode vê-lo com os olhos. O morcego era um monstruoso Renkide, então era bastante inteligente. Desta vez, o morcego não usou a ecolocalização, em vez disso, ele se mudou do local onde sentiu Evan pela última vez e abriu bem a boca e se reuniu em voz estridente. Quando o monstro parecido com um morcego apareceu, Evan, que estava a cerca de 70 metros de distância do morcego, sentiu uma forte dor de cabeça e caiu no chão. Evan agarrou a cabeça e cerrou os dentes para não emitir nenhum som, mas por causa do ataque do morcego, os ouvidos de Evan chegaram a sangrar. Depois de 5 segundos, o morcego parou seu ataque sonoro e desta vez, mesmo sem usar a ecolocalização, conseguiu encontrar Evan por causa do sangue que escorria de seus ouvidos. Quando o morcego interrompeu o ataque, a dor de cabeça de Evan também diminuiu um pouco. Ele se levantou com os pés trêmulos e olhou na direção do morcego, que também olhava em sua direção com seus profundos olhos vermelhos cheios de intenções assassinas.
Quando Evan sentiu o sangue escorrendo de suas orelhas, ele sabia que não poderia se esconder do morcego agora e estava mais do que claro que ele não poderia fugir do morcego e alcançar o portal antes que o morcego o atacasse novamente. Acho que gastei toda a minha sorte quando consegui 3 núcleos de sombra apenas matando 11 monstros, Evan disse em um tom amargo quando viu o morcego voando em sua direção. Mesmo antes de entrar aqui eu sabia que as chances de morrer aqui são muito altas, mas ainda assim corri o risco porque não quero viver uma vida inútil. Evan segurou sua espada com força na mão e um olhar determinado apareceu em seu rosto. Posso morrer de novo hoje, mas será melhor do que viver assim todos os dias. Durante esses 2 anos, embora Evan tentasse viver uma vida normal, no fundo ele se sentia vazio porque todas as manhãs ele acordava e ia sozinho para as aulas de caça para aprender mais sobre esse novo mundo. Depois que as aulas terminavam ele ia aprender manejo da espada e depois de sua aula de manejo de espada ele terá que ganhar dinheiro para poder comprar uma poção de invisibilidade que pode ajudá-lo a melhorar um pouco seu poder. Durante esses 2 anos, em vez de viver, Evan estava tentando sobreviver neste mundo. Ele não tinha amigos, todas as pessoas na academia o desprezavam. Quando as memórias desses 2 anos vieram à mente de Evan, ele sentiu que mesmo que morresse aqui, nada mudaria. Pensando nisso, todo o medo que Evan estava sentindo desapareceu e ele olhou para o morcego que já havia chegado perto dele. O morcego veio voando em sua direção e abriu a boca para liberar ondas sonoras de choque. As ondas sonoras de choque viajaram em direção a Evan, que saltou para o lado bem a tempo de evitar o ataque. As ondas de choque eram como uma força imparável que destruiu até o chão duro da masmorra. Evan rapidamente olhou para o taco mais uma vez depois de se esquivar do ataque e tentou pensar em uma maneira de atacar o taco porque enquanto o taco estiver voando ele não poderá atacá-lo. Evan olhou ao seu redor e viu muitas pedras do tamanho de uma bola de golfe. Essas pedras foram quebradas do chão da masmorra após o ataque do taco. Evan rapidamente se moveu em direção a eles e pegou 2 pedras. Assim que Evan pegou 2 pedras, ele mais uma vez saltou para o lado para evitar outro ataque do morcego. Depois de se esquivar do ataque, Evan não esperou e imbuiu um pouco de mana na pedra. Se ele usasse uma pedra normal para atacar o morcego Rank D, Evan sabia que com sua força lamentável ele não seria capaz nem de arranhá-lo e muito menos prejudicá-lo. Quando Evan imbuiu um pouco de mana na pedra, uma camada azul clara apareceu ao redor da pedra escura como breu. Evan não esperou mais porque a mana da pedra começou a se dispersar no ambiente ao redor quando ele parou de colocar mais mana nela. Com toda a sua força, Evan jogou a pedra em direção ao morcego que mais uma vez abriu a boca para atacar Evan. A pedra cega como um meteorito e atingiu o centro da testa. Encolher tio. O morcego de dor quando a pedra conseguiu passar por sua defesa e sangue negro escorreu de seu testamento. Por causa do ataque repentino, o morcego perdeu o equilíbrio e começou a cair do céu. Quando Evan viu isso, ele segurou sua espada com força e avançou em direção ao morcego que caiu. Fim do capítulo. Capítulo 9 Luta até a morte. Enquanto correr em direção ao morcego que caiu, Evan imbuiu um pouco de mana na segunda pedra em sua mão e, como antes, jogou-a em direção ao morcego que caiu. Desta vez a pedra atingida o morcego perto da área do estômago, mas não foi capaz de perfurar sua defesa. Mas a dor de ser atingida por uma pedra imbuída de mana ainda fez o morcego que caiu a gritar de dor. Baque. Com um baque forte, o morcego de 2 metros de comprimento caiu no chão. Antes que o morcego recuperasse os sentidos após cair, Evan se mudou dele e cortou a espada nos olhos do morcego. Quando o morcego encontrou o perigo, ele balançou sua cauda de 1 metro de comprimento, que tinha o formato de uma garra na ponta, em direção ao rosto de Evan. Quando Evan viu uma cauda que se aproximava de seu rosto como um chicote, ele parou o ataque, mas a cauda era muito rápida, então ele não foi capaz de evitá-la e só pôde usar sua espada para se defender do impacto. O poder do morcego Rank D era demais para Evan, que ainda é um caçador Rank F, então quando sua cauda colidiu com sua espada, Evan foi jogado a 5 metros de distância dele por causa do impacto.
Por causa do impacto, as mãos de Evan tremiam e ele sentia como se os ossos de sua mão estivessem quase fraturados. Evan falou-se com dificuldade e encontrou o morcego mais uma vez voando no céu e olhando para ele friamente com olhos vermelhos. Sua testa ainda estava sangrando por causa do ataque anterior. O morcego usou suas asas e mergulhou em direção a Evan em alta velocidade e chegou até ele em um instante. Evan nem conseguiu acompanhar o movimento do taco porque sua velocidade era muito rápida para ele ver. Quando ver o perigo, o morcego já apareceu na sua frente. Depois de chegar diante de Evan, o morcego usou sua garra dianteira e tentou cortar seu pescoço com um único golpe. Evan tentou se esquivar do ataque saltando para o lado e por causa de sua ocorrência rápida, a garra do taco errou seu pescoço e feriu seu ombro esquerdo. Evan falou de dor quando o taco rasgou uma grande parte de seu ombro. O lado esquerdo do ombro ficou completamente vermelho por causa do sangue. Evan caiu no chão depois de se esquivar do ataque e antes mesmo que pudesse se levantar, o bastão voou novamente em sua direção. Evan, que caiu de cara no chão primeiro, estava tentando se levantar quando o morcego chegou perto dele em um instante e usou sua garra para cravar mais fundo nas costas de Evan. Evan falou de dor quando o morcego começou a absorver seu sangue através da garra que ele cravou em suas costas. O morcego se prendeu às costas de Evan com a ajuda de sua garra e continuou a absorver seu sangue. Maldito seja, mesmo se eu morrer aqui, vou levar você comigo, Evan referiu-se por causa da dor e da raiva e usou sua habilidade de andar nas sombras. De repente, Evan desapareceu e se transformou em uma sombra. O morcego que estava absorvendo seu sangue com a ajuda de sua garra caiu no chão quando Evan desapareceu de repente. Como Evan não tinha muita mana, ele rapidamente saiu de sua sombra depois de se libertar do morcego e usou sua espada para esfaquear o olho do morcego. Houve um grande ferimento nas costas de Evan e até seus ossos ficaram visíveis por causa de uma ferida. O sangue continua fluindo de sua ferida. Como Evan apareceu de repente diante do morcego usando sua habilidade de andar nas sombras, o morcego não foi capaz de reagir ao tempo e um de seus olhos foi esfaqueado pela espada. Encolher tio-tio. O morcego de dor e sangue negro escorreu do olho destruído do morcego. Evan não parou depois de destruir o olho do morcego e usou o pouco de mana que ele tinha. Uma camada azul clara de mana cobriu sua espada e ele cortou a espada no pescoço do morcego. Quando morreu sentiu o perigo de morte, usei a cauda e tentei parar a espada. A cauda e a espada se chocaram e a mão de Evan tremeu por causa do impacto, mas a cauda do morcego também foi cortada em duas por causa do aumento do poder da espada por mana. Uma fonte de sangue negro irrompeu da cauda decepada do morcego e ele específico de dor. As mãos de Evan tremiam por causa do choque anterior com a cauda do morcego, mas ele não parou e mais uma vez cortou com a espada o olho direito do morcego. Por causa da dor que o morcego sentiu depois que sua cauda foi cortada, ele não conseguiu escapar do ataque e seu olho direito também foi destruído por Evan. Evan estava se sentindo tonto porque perdeu muito sangue e estava prestes a desmaiar. Todo o seu corpo estava doendo por causa dos ferimentos e ele sabia que havia muito pouca esperança de sobreviver mesmo que matasse o morcego. Depois de destruir o olho do morcego, Evan estava prestes a acabar com o morcego quando de repente ele abriu a boca para lançar um ataque de ondas de choque sonoras. Evan rapidamente reagiu e enfiou sua espada dentro da cabeça do morcego. Ele usou toda a sua mana restante no ataque. Evan tenha reagido rapidamente e sua espada tenha cravado embora ainda mais fundo na cabeça do morcego, ele ainda foi capaz de liberar seu ataque. Evan estava muito perto do morcego e sua visão já começou a ficar embaçada por causa da perda de sangue, então ele não foi capaz de se esquivar do ataque do morcego. O som shockwave atingiu Evan e ele voou para trás como uma pipa quebrada e bateu contra a parede da masmorra. A parede da masmorra desmoronou por causa do impacto e Evan se viu deitado no chão frio de outra sala que apareceu depois que a parede da masmorra desmoronou. Fim do capítulo. Capítulo 10 Um novo físico. Parte 1.
Quando Evan bateu contra a parede da masmorra por causa do ataque do morcego, a parede desmoronou e uma nova sala apareceu atrás da parede. Evan estava deitado de cara no chão da sala. Esta nova sala estava completamente escura, não havia luz dentro desta sala, mas mesmo que esta sala estivesse tão clara quanto o dia, isso não importaria para Evan, porque depois de receber o ataque diretamente do morcego, sua consciência começou a desaparecer. A escolta de sangue de suas feridas e uma poça de sangue se formou perto dele. De repente, o sangue começou a se mover sozinho, como se estivesse sendo atraído por alguma coisa, mas Evan, cuja visão já começava a escurecer, não conseguia ver nada. O sangue se aprofundou no novo salão onde uma pequena plataforma estava localizada, uma imagem em forma de octagrama foi gravada na pequena plataforma e na frente da plataforma uma estranha situação que era escura como Breu estava localizada. A estátua parecia humana, mas havia um longo chifre saindo de sua testa e pelas características da estátua era difícil determinar se era uma estátua de um homem ou de uma mulher. A estátua tinha 5 metros de altura e o chifre que saía de sua cabeça tinha 1 metro de comprimento. O sangue de Evan moveu-se em direção à plataforma e entrou em contato com a gravura do octagrama. Quando o sangue tocou a gravura, todos os 8 pontos do octagrama acenderam e recolheram o sangue de Evan. A cor do octagrama começou a mudar e logo ficou vermelho claro após 1 minuto. Quando o octagrama ficou vermelho claro, os olhos da estátua também se iluminaram em vermelho claro e Evan, que estava prestes a desmaiar devido à perda de sangue e ferimentos, ouviu uma voz fria dentro de sua mente: o que você quer sacrificar? Asterisco 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 asterisco. Tempo presente asterisco asterisco. Ah! Um grito cheio de dor saiu da boca de Evan depois que ele foi engolfado pela fumaça preta mais uma vez. Evan nunca sentiu uma dor assim antes de sentir como se alguém o estivesse destruindo lentamente por dentro. De repente, a fumaça preta que engolfou Evan começou a entrar em seu corpo através dos olhos, nariz, boca e ouvidos. Gui! Quando a fumaça preta entrou em sua boca e nariz, Evan começou a ter dificuldade para respirar. A dor de sacrificar seu físico foi tão intensa que a dor que ele experimentou enquanto lutava contra o morcego parecia uma vitória, lágrimas caíram a escorrer de seus olhos que ficaram completamente pretos por causa da fumaça que cobria seus olhos internos. Depois de 30 segundos, Evan estava prestes a desmaiar de dor e quando estava prestes a desmaiar de dor, uma fumaça preta que entrou em seu corpo começou a sair. Logo toda a fumaça preta que entrou em seu corpo saiu e começou a se afastar de seu corpo. Eu extraí com sucesso seu físico sombrio. Evan ouviu a mesma voz fria novamente enquanto estava deitado no chão, ele respirava pesadamente e sua visão estava embaçada. Evan queria amaldiçoar esse bastardo mas ele não conseguia nem mover os dedos por causa da exaustão. Ouça são os núcleos que eu prometi te dar depois de tirar seu físico. Evan ouviu a voz fria novamente e algo caiu perto dele, mas ele nem foi capaz de mover a cabeça para ver o que era. Mas Evan queria verificar se ele realmente absorveu outros núcleos agora que seu físico desapareceu, então ele reuniu todas as suas forças e olhou para a fumaça preta que estava flutuando a alguma distância dele. Por algum motivo Evan foi capaz de ver tudo claramente mesmo na escuridão. Evan não prestou atenção nisso e estava prestes a perguntar se ele poderia absorver outros núcleos agora quando sentiu uma dor repentina no coração. A dor foi ainda mais intensa do que ele sentiu, então Evan desmaiou em apenas 1 segundo. Assim que Evan desmaiou, uma aura negra irrompeu de seu corpo e cobriu todo o salão, incluindo a plataforma onde o octagrama e a estátua estavam localizados. Assim que a aura negra tocou a estátua se transformou em pó e a fumaça negra que cobria Evan anteriormente também desapareceu do salão. Os 8 lados do octagrama pararam de brilhar em vermelho claro e logo até a plataforma virou pó. O corredor ficou escuro como breu por causa da aura negra que emanava de Evan. Batido, batido, batido. O coração de Evan começou a bater cada vez mais rápido e naquele corredor silencioso, era como se alguém estivesse batendo um tambor.
Uma ilusória bola preta redonda do tamanho de um grão de arroz começou a se formar dentro do coração de Evan. A bola era preta como breu e era como se fosse engolir qualquer coisa que se aproximasse dela. Evan desmaiou no momento em que esta bola preta ilusória começou a se formar dentro de seu coração. A bola ilusória começou a ficar sólida com o passar do tempo e depois de 30 minutos ficou completamente sólida como uma bola de gude preta, mas seu tamanho não mudou. Assim como a bola preta ficou sólida dentro do coração de Evan, seu cabelo preto ficou completamente escuro, assim como a bola que se formou dentro de seu coração. A cor de seu cabelo era tão escura que parecia que iria engolir até mesmo a luz se chegasse perto dela. A aura negra que vinha do corpo de Evan começou a recuar para dentro de seu corpo e foi engolida pela estranha bola negra que se formou dentro de seu coração. Mesmo depois que a bola preta se formou completamente dentro do coração de Evan, ele não acordou e continuou dormindo. Muitas mudanças apareceram em sua janela de status depois que Evan perdeu seu físico sombrio e a estranha bola preta se formou dentro de seu coração que ele encontrará quando acordar. Fim do capítulo. Onde quer que haja um ser humano, existe uma oportunidade para a espera. Sêneca.